competitividade num contexto de inflação. Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um painel. Eu peço que ali o palco fique vazio, de preferência, para dar lugar aos próximos oradores e ao moderador. Portanto, vamos iniciar o painel Como aumentar a competitividade num contexto de inflação. A todos dou as boas-vindas, peço desculpa, em nome da Fundação AIP, do Novo Banco e da AICEP, a todas as boas-vindas ao Portugal Exportador. Portanto, vou começar por chamar, na moderação, Mónica Silvares, do jornal Eco, Nuno Barra, administrador da Vista Alegre Atlantis, Gonçalo Santos, CEO da Iberol e da Biovestal, Alberto Cravo, administrador da Metalusa, António Soares Franco, administrador da José Maria da Fonseca, e Jorge Carneiro, diretor comercial da BySteel. Depois passarei então a palavra à moderadora e bom painel a todos. Agradeço então que todos tomem os lugares. Acho que não. Acho que não fujo. Deve ter ficado no anterior, não? Sim. Estes eu diria que estão lavados. Aqui. Aqui. Mesmo ao meu lado. Não sei se podemos tentar. Pronto. Vamos pôr assim. Tem para toda a gente? Como é que vocês conseguiram sentar? Isto estava aqui a dar cabo daqui do lado, está assim um bocadinho. Temos só... Não, olha só a quantidade de perguntas que eu tenho. 1h30. Houve aqui um pequeno problema técnico, mas já está tudo resolvido. Passo então a palavra à moderadora. Bem-vindos a todos. Neste painel do Portugal Exportador, temos connosco 5 empresários que vão partilhar as suas experiências de como aumentar a competitividade num ambiente de inflação. Não estamos a falar de uma inflação qualquer, estamos a falar da inflação mais elevada dos últimos 30 anos. Há 3 décadas que não acontecia que a fasquia da inflação ultrapassasse os 10%, como aconteceu em outubro, e ainda assim foi um valor ligeirissimamente abaixo daquilo que o INE estimava para outubro. Os combustíveis e a alimentação continuam a ser os produtos que mais contribuem para a escalada da inflação, com os preços a subir 18% em termos homólogos. Para o conjunto do ano, a Comissão Europeia e a OCDE estimam uma taxa de inflação de 8%, que vai desacelerar para 6,6%, segundo a OCDE, em 2023. Ambas as instituições são mais pessimistas do que o governo português em termos do comportamento destes indicadores. E a grande pergunta que se coloca é como é que se gera uma empresa neste ambiente de inflação galopante e de incerteza com a guerra na Ucrânia. E para tentar perceber isto mesmo, tenho comigo estes 5 empresários. Vou começar por apresentar Nuno Barra, que é administrador da Vista Alegre, que é uma marca que foi criada em 1984 e que é detida atualmente pelo grupo Visabeira. Exporta 62% da sua produção e emprega mais de 1.400 trabalhadores. A seguir temos Gonçalo Santos, que é CEO da Iberol e da Biovestal, que é uma das maiores processadoras de oleaginosas em Portugal e também produtora de biocombustíveis. A empresa foi criada em 1967 e exporta para 6 países cerca de 26% da sua produção. A seguir, Alberto Cravo é fundador e presidente do Conselho de Administração do Grupo Patrilar.
Este grupo agrega 4 áreas de negócios, estamos a falar de equipamentos e engenharia, construções em aço ligeiro e em construções modulares e até a área da viticultura e do enoturismo. Tem filiais em 9 países, desde Espanha, Chile ou Costa do Marfim. António Soares Franco é administrador da José Maria da Fonseca. Estamos perante uma empresa que foi criada em 1834, literalmente 10 anos depois da Vista Alegre, e que exporta 55% da sua produção para cerca de 70 países. É uma empresa familiar e que já vai na sua 7ª geração de liderança nesta empresa. E finalmente, Jorge Carneiro, que é diretor comercial da Bysteel, que é uma empresa especializada em estruturas metálicas. Esta empresa pertence ao grupo DST e exporta 96% do que produz para 17 países. Nasceu em Braga, mas opera em geografias tão originais como o Chad, a Jamaica, a Nigéria e o Congo. E volto aqui ao Nuno Barra, para começando por si, e repetir a questão do início desta nossa apresentação. Como é que uma empresa é gerida neste contexto de hiperinflação, por assim dizer, a que acresce a incerteza introduzida pela guerra na Ucrânia? A Vista Alegre e a Atlantis são 2 empresas altamente intensivas na utilização de gás. E só para dar uma ideia às pessoas, o INE sublinhava que só em outubro o gás subiu 77,4% face a setembro. Como é que se pagam e como é que as faturas ao final do mês na empresa e como é que se gera a empresa assim? Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Este último ano tem sido, de facto, muito desafiante porque vemos-nos confrontados com coisas que não eram normais. Portanto, a questão dos custos da energia, sim, é de facto aquilo que mais nos faz, que mais nos tira o sono, digamos assim. Mas o impacto dos custos é de variada ordem. Portanto, temos desde os combustíveis, o packaging, a mão de obra, enfim, os transportes, tudo em conjunto tem um impacto enorme nos custos que faz com que, por exemplo, este ano é o melhor ano de sempre. Em princípio será o melhor ano de sempre da Vista Alegre, no entanto será dos anos em que vamos ter resultados líquidos provavelmente negativos por causa do impacto. Respondendo à sua questão, só no gás, só para partilhar convosco, portanto, a nossa fatura de gás este ano vamos pagar mais 18 milhões de euros só em gás. Só em gás? Só em gás. Portanto, 18 milhões adicionais. Portanto, não é a fatura de gás, são mais de 18 milhões de faturas que aparecem para pagar. O Executivo está plenamente consciente dos problemas que as empresas intensivas em gás têm. Foram criados, inclusivamente, apoios, alguns que ainda não saíram do papel, é verdade, e que foram alargados precisamente agora às empresas do agroalimentar. E por isso, o que eu perguntava, Gonçalo, é se este tipo de empresas ajudam? Vocês, por exemplo, são elegíveis para este tipo de apoios? Bem, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Infelizmente não. Pronto, nós temos uma situação provavelmente similar. Eu dou aqui um exemplo também concreto. Nós só em agosto pagámos uma fatura equivalente a todo o ano passado. Pronto, só para termos uma noção, estamos a falar de 1,7 milhões de euros só no mês. Pronto. E portanto aquele apoio inicial de 400 mil euros era manifestamente pequeno para aquilo que nós tivemos de suportar. Sendo que a agroalimentar até estava excluída. Ponto número 1. Ponto número 2, os critérios de alocação daqueles incentivos baseava-se num pressuposto de percentagem de gás sobre os custos totais, que no caso alimentar não faz qualquer sentido, porque a matéria-prima alimentar é uma matéria-prima com um custo elevado e que já vinha a crescer desde 2021 e, portanto, nós não conseguimos nos candidatar a esse tipo de apoio. Portanto, nesse aspecto não temos tido qualquer incentivo e, portanto, tem sido um bocadinho por nossa conta e prejuízo neste caso. Estamos exatamente na mesma situação. Nos vossos casos, vocês são elegíveis eventualmente depois para o apoio superior dos 2 milhões ou dos 5 milhões? Sim. Supostamente. Já tem alguma ideia de quais é que são os critérios que poderão ser, ou o Executivo já vos deu algumas luzes sobre como é que isso poderá funcionar? Nenhuma. Ok. Relativamente
os restantes elementos do painel não são empresas intensivas em gás, como é evidente, mas também são afetados pela questão dos aumentos dos preços da energia. No seu caso, estamos a falar de, provavelmente, se calhar, o aumento mais significativo será talvez do custo do aço, por exemplo? Sim, não é correto. Portanto, o primeiro impacto que nós sofremos foi, de facto, na estrutura de custos variáveis e fixos, não é? E os variáveis é precisamente as matérias-primas. Nós usamos muito a chapa de aço, tem influência do custo do preço da inflação, mas também da própria guerra na Ucrânia, porque a Azovmetal era um fornecedor, assim como a Turquia, através da Rússia, que fazia uma passagem para o nosso mercado, e nós comprávamos lá. Portanto, de facto, esse foi o primeiro impacto, e depois, logicamente, o segundo impacto vem na procura. As encomendas, há uma redução das encomendas, portanto, são dois fatores que estão associados. Portanto, o impacto maior para nós, de facto, é a das matérias-primas, portanto, os custos variáveis. Uhum. No vosso caso, Jorge, já para mantermos só aqui a questão da construção toda junta. Pronto, seguindo um bocadinho aqui o que o Alberto Cravo disse, nós na nossa atividade, portanto, nós temos estruturas metálicas e sistemas de fachadas, mas principalmente nas estruturas metálicas, eu não sei se me estão a ouvir bem, porque eu tenho dificuldade de ouvir. O custo da matéria-prima no preço de venda é qualquer coisa como 40%, portanto é enorme. E nós comprávamos o aço em julho de 2020 à volta de 50 cêntimos por quilo, e o preço da chapa que estava a referir, em abril de 2022, chegou a atingir os 2,20€. Portanto, isto foi uma coisa tremenda que nos pôs os contratos que tínhamos em curso com prejuízos na casa dos 25%, 30%. Portanto, para nós foi uma questão mesmo ao nível da sobrevivência. Portanto, atualmente o preço do aço já desceu um bocadinho, mas mesmo assim está a cerca de 1,2, 1,3, portanto, comparado com os 50 cêntimos que comprávamos em 2020, os franceses têm um termo engraçado, mas que eu acho que se aplica bem, foi um aumento brutal, mesmo brutal, do custo da matéria-prima. Para nós é mesmo uma questão de sobrevivência. António, no vosso caso, eu imagino que pelo menos por via indireta, pelas garrafas que são vidreiras e, portanto, tiveram este aumento brutal do custo do gás, como é que vocês, no vosso caso, lidam com a escalada dos preços? O que é que mais vos tem, o que é que mais impactou e como é que vocês estão a tentar resolver o problema? Bom, uma empresa produtora de vinho, como a José Maria da Fonseca, obviamente que as garrafas de vidro foi aquilo que mais impacto teve na nossa atividade, e já temos aumentos em cima de aumentos em cima de aumentos, portanto estamos a pagar garrafas de vidro se calhar quase ao dobro do preço que estávamos a pagar há um ano atrás, e a garrafa de vidro é o elemento dentro do vinho, aquele que, das matérias secas, aquele que tem mais impacto. Não só o vidro, mas também caixas de cartão, rolhas, rótulos, os transportes, a própria energia. Portanto, tivemos aumentos de custos em todas as áreas. O que é que nós temos tentado fazer? Na área dos custos, obviamente, ver sempre, a primeira coisa a fazer é ver se há fornecedores alternativos, e não vendo ou esgotando essas opções de fornecedores alternativos, o que nós tentamos muitas vezes fazer é soluções um bocado mais criativas e um bocadinho fora da caixa, como por exemplo baixar o peso da garrafa, portanto ter uma garrafa mais simples. Antigamente pensava-se se calhar que o consumidor não iria aceitar o mesmo vinho numa garrafa mais leve, e na verdade o consumidor, se o preço não for demasiado impactado, o consumidor até está disposto a fazer esse salto. E portanto estamos no fundo a questionar alguns tabus que existem em todas as indústrias, mas que em alturas de crise devem ser questionados. Mesmo em termos de caixas, tentar fazer alguma standardização, redução de cores, portanto, todo o tipo de otimização que nós conseguimos fazer, standardização, menos modelos, portanto, conseguir comprar maiores quantidades. Claro que é impossível
fazer face a todos os aumentos de custos que estamos a ter e, portanto, alguma parte destes aumentos vão ter que ser passados para o consumidor e depois depende um bocadinho da opção da empresa. Empresas que queiram continuar a crescer, se calhar vão tentar passar alguma coisa, mas não tudo, para continuar a crescer. Outras empresas que se calhar passam tudo e estão dispostas a sofrer uma redução de volume, porque para elas o mais importante é continuar a manter a margem. E, portanto, depois depende um bocadinho de qual é a opção estratégica da empresa. Nós, no nosso caso, queremos continuar a crescer e, portanto, não passamos nem de perto nem de longe aquilo que é os aumentos de custos que temos. E o resultado disso é que este ano, em termos de vendas, está a ser um ano extraordinário para a Assembleia da Fonseca. Espero que também não seja que as pessoas estão todas a afogar as mágoas do ano péssimo que está a ser para todos os outros. No caso da Vista Alegre, este ponto das margens é importante. A Vista Alegre e a Atlantis têm aqui uma vantagem, que tem uma marca e, portanto, provavelmente, se calhar, o consumidor está mais disponível a pagar mais por uma marca que reconhece. Sim, de uma maneira geral ajuda. Portanto, a empresa está muito virada para o exterior, tem a vantagem, como está em muitos países, há países que continuam a crescer e que não têm tantos problemas, ou o impacto na economia não é tão forte por causa da inflação e, portanto, há a possibilidade de gerir as geografias em função da forma como estão a ser impactadas. No nosso caso, sendo marca, é mais... Não vou dizer que é mais fácil, mas o consumidor consegue perceber melhor um aumento de preços, uma vez que estamos a trabalhar num segmento alto, portanto é mais... Ainda assim, não se consegue passar o aumento na sua totalidade. Mas vocês ainda assim, quando estávamos a preparar esta conversa, explicou-me que já tiveram que fazer pela primeira vez 2 aumentos de preço durante um ano, não é? Que isso foi uma coisa que nunca tinham feito até agora. Nós habitualmente fazemos o aumento de preços em janeiro, portanto, mesmo que durante o ano exista algum foco de aumento de custos por alguma razão, nós tentamos tentávamos fazer só o aumento de preço em janeiro. Este ano, pela primeira vez, tivemos que fazer em janeiro e tivemos que fazer em junho. E para bem, devíamos ter feito novamente em setembro, porque o preço do gás, em agosto, atingiu um preço completamente astronómico. E, portanto, o que nos obrigou, inclusivamente, depois em setembro, a fechar um forno, etc. E, portanto, conseguiu-se passar parte para o consumidor, 30% do aumento dos custos. Portanto, o resto teve que ser absorvido pelos resultados da empresa e por isso é que chega ao fim do ano, muito provavelmente, com resultados negativos. E a Iberol tem capacidade para absorver, ou seja, reduzir as suas margens o suficiente para não passar para o consumidor final estes agravamentos de preço? O nosso setor é um setor de commodities puro, pronto, quer da parte das oleaginosas, quer na parte do biodiesel, e portanto nós temos cotações de mercado, algumas delas cotadas em mercados americanos, e esses são impossíveis de repassar, a não ser que os próprios produtores americanos as façam subir, pronto. E, portanto, aquilo que nós vemos é tudo o que é matéria-prima muito utilizada na Europa, vamos imaginar colza, biodiesel, é mais fácil acompanhar o aumento de custos, porque tendencialmente os operadores refletem-nos no mercado, rapidamente, e, portanto, nós também sentimos isso. No caso, por exemplo, da soja, é muito difícil, porque nós estamos a competir com produtores americanos, produtores brasileiros, cujo custo energético aumentou, mas 1/10 do nosso aumento, e portanto aí não conseguimos repassar absolutamente nada, e portanto a solução, no nosso caso concreto, é abrandar a produção, porque no extremo teríamos a perder dinheiro cada vez que produzíssemos, que é o caso, por exemplo, de julho, agosto, setembro, em que o preço foi, eu diria, apocalíptico, e que nós não conseguíamos produzir, porque qualquer coisa que produzíssemos teríamos a perder dinheiro. Portanto, nesse sentido, aí deixamos pura e simplesmente laborar, nós e grande parte das fábricas europeias que elaboram soja. Eu recordo que o Governador do Banco de Portugal tinha dito, algures, que o pico da inflação tinha sido atingido no verão. Claro que, obviamente, a realidade provou-se que não é assim, e os vossos 2 casos específicos com as necessidades de redução de produção, precisamente no final do verão, provam isso mesmo. No vosso caso, vocês como é que estão a tentar lidar com este aumento? É através da redução de margem ou é também através de uma redução de produção? Portanto, na parte dos equipamentos e engenharia, nós, como estamos em diversas geografias, portanto, nós tentamos não baixar o valor do produto, portanto, e não degradar margens. Portanto,
repassamos para o cliente final, dentro do possível, os custos quando eles ultrapassam 5%. Nós temos um controle dos custos industriais e quando os custos industriais ultrapassam 5%, nós repassamos isso para o cliente. Isto é difícil, não é fácil, mas é isso que tentamos fazer. É verdade que o nosso produto, nós fazemos equipamentos, para nós são andaimes, cofrários, escoramentos especiais, cofrários especiais, portanto, e nós associamos a isto um conjunto ampliado de valor que vai no desenvolvimento dos projetos, portanto, está no mercado, em várias geografias, com um produto que é um commodity, para nós isso deixa-nos aterrorizados. Portanto, nós temos que adicionar sempre valor ao produto. E o valor que nós adicionamos nos equipamentos é projeto, desenvolvemos o projeto, fazemos a venda do produto e alugamos o produto. O aluguer no sentido, aluguer simples, não é, portanto, no sentido de que não é o full rental não é um aluguer simples, no sentido de que estamos próximos do cliente e oferecemos um valor acrescido ao produto base. Portanto, se começamos no projeto, desenvolvemos um projeto, imagine-se que é um projeto, por exemplo, para um viaduto, um projeto para um poço de água ou para uma barragem, nós desenvolvemos o projeto, estamos logo no início e a seguir vamos fazer a venda para o nosso projeto ou uma adaptação do projeto do concorrente e temos ao lado sempre material para venda e para aluguer. Portanto, o produto nós não vendemos só o produto. Isto dá-nos uma vantagem acrescida. Portanto, o Conselho, é uma estratégia desde o início, quer dizer, ampliar o valor do produto, porque se for só o produto intrínseco, nós temos dificuldades. Como estamos em várias geografias, eu agora há bocado no painel anterior vi de facto a Inglaterra, Inglaterra não foi um sucesso para nós, ainda lá estamos, mas residualmente, porque de facto é preciso conhecer os mercados muito bem antes, foi dito isso aqui anteriormente, e de facto as necessidades fazem a diferença. Mas como nós estamos em vários mercados, no caso dos equipamentos, nós estamos a conseguir segurar, a crescer não estamos, é verdade, não estamos a crescer, mas estamos a segurar, de facto, as tabelas de preços, elas são incrementadas, quando altera os custos industriais 5%, nós repassamos para os nossos clientes, estamos a conseguir fazer isso, vamos agora ver como é que é o futuro. Como estamos nas casas, no sistema construtivo, que é Modic, que é um sistema patenteado, inovador em Portugal e no mundo, nós conseguimos, de facto, estamos a ter problemas, porque tudo recorre ao crédito, portanto, praticamente são poucos os nossos clientes que conseguem comprar uma casa, portanto, o nosso sistema faz uma casa em 3 meses, é uma casa em aço, mas quem olha para a casa é uma casa igual a outra qualquer. O que é que acontece? Nós não estamos a conseguir, de facto, aumentar o volume de negócios, porque, de facto, os clientes têm dificuldade em obter crédito. Os bancos também apertaram um bocadinho e também é verdade que a taxa de esforço que as famílias estão a fazer, o dinheiro vai para a comida, vai para isto, vai para aquilo e portanto, não têm capacidade de adquirir a casa. No caso dos vinhos, é uma área também onde estamos, não com a vossa dimensão, infelizmente, vamos lá chegar, se Deus quiser. O problema, nós vemos os vinhos um bocado diferente. A Zé Maria da Fonseca é de facto uma marca muito conhecida e a marca conta. Nos vinhos a marca é tudo, costuma-se dizer. Como é que nós estamos a contrabalançar isto? Estamos a andar ao contrário. Estamos a criar lojas especializadas do produtor. Ainda agora inaugurámos uma em Almancil, no Algarve, e as pessoas ficam assim a olhar, os jornalistas estavam lá, perguntam, isto é uma coisa um bocado à maluca, não é, e tal. Mas nós temos alguma capacidade para isso, no sentido de fugir, porque a distribuição, nós chegamos à distribuição e as pessoas dizem assim, o quê? Para fazer uma marca para o senhor, então faça a minha, compro o vinho aqui e acolá e coloque o vinho no mercado. Não vou desenvolver, não vou investir na sua marca, porque a marca é sua, invista ao senhor, não é? E mais, nem sequer a coloca no seu portfólio. Portanto, nos vinhos nós estamos a desenvolver uma estratégia diferente, porque não temos esta notoriedade, e, portanto, temos que nós criá-la e estamos a fazer esses eventos no sentido de ter lojas próprias. Em Almancil os preços são muito elevados, estamos a cortar e, portanto, nos vinhos é diferente e, portanto, tudo aquilo que referiu nós temos a sentir. O vidro foi extraordinariamente, os rótulos, o contra-rótulo, as caixas, tudo isso que disse é verdade, pura e simples.
nós estamos aí pelo lado da distribuição, estamos em contraciclo um bocado, não é contraciclo, ao contrário do que é normal, não é? E do género daquilo, estes gajos vão já estampar a seguir, mas nós estamos a fazê-lo com algum cuidado, fazendo, no caso de Almacim, uma loja muito luxuosa, com preços com valor acrescentado, e Aveiro também já temos uma, e temos planos para expandir por causa de fugir a este problema, mas o problema mantém-se. E isso é precisamente uma das coisas que se apontada é exatamente esta, é que nos vinhos a marca é tudo. E como é que se consegue competir no mercado com vinhos franceses, com vinhos chilenos, até se calhar sul-africanos, que têm uma qualidade ótima e um preço bastante acessível, tendo em conta os volumes gigantes de produção que têm? Como é que um país com uma produção pequena, como Portugal, comparativamente com estes gigantes, como é que consegue fazer isso? Apesar de me ter dito que o nosso vinho, comparativamente, é vendido a preços bastante baixos e, portanto, poderia pressupor-se que tem margem para crescer. Sim, eu acho que aí eu acho que é uma oportunidade que os vinhos portugueses têm, porque nós, José Maria da Fonseca, apesar da nossa marca ser forte, é forte em Portugal, é forte no Brasil, em alguns mercados, mas noutros mercados ninguém sabe quem é José Maria da Fonseca e, portanto, somos mais um produtor que estamos nos mercados internacionais a tentar conquistar negócio. A verdade é que os vinhos portugueses têm ainda um preço médio muito baixo comparado com vinhos espanhóis, com vinhos franceses, com vinhos italianos e, portanto, e os produtores desses países estão todos também a fazer aumentos de preços muito significativos. E, portanto, eu acho que na exportação existe a oportunidade de se calhar passar mais preço na exportação do que no mercado nacional, porque nós vamos, no fundo, apanhar alguns buracos que vão ser deixados pelos outros produtores e, portanto, mesmo aumentando preços 5, 6, 7, 10%, nós conseguimos continuar a ter espaço, porque continuamos a ser ainda mais barato, comparativamente mais barato do que um italiano ou do que um francês. E, portanto, eu acho que há oportunidade para os vinhos portugueses na exportação por esse condicionalismo. No caso da Bysteel, vocês têm a vantagem também, como eu dizia em jeito de piada, de vocês estarem em muitas geografias e até geografias completamente pouco comuns para empresas portuguesas. Isso permite-vos compensar os aumentos de preços que se vivem na Europa e que nós sabemos que na Europa são muito mais graves do que noutros continentes? Não, no nosso caso não é possível, não é? Porque Porquê? Nós vimos defrontados com prejuízos nos contratos da ordem dos 30%, ou seja, num contrato, imaginemos, de 9 milhões, estávamos defrontados com prejuízo de 3 milhões. E, portanto, não foi possível absorver isto em margens ou otimizações dos projetos dos clientes. E foi mais difícil, e, portanto, tivemos que renegociar, não tivemos outra hipótese de renegociar os contratos com os clientes. Mas no nosso caso foi particularmente difícil, porque é que a regra do mercado era que os contratos de valor global não revisível, ou seja, todos os contratos que tínhamos era com preços não revisíveis. Portanto, o contrato não permitia rever o preço mesmo em função da matéria-prima. Segundo, os nossos contratos são, na construção, relativamente longos. Estamos a falar, se calhar, de contratos de 4 anos, 5 anos. Portanto, ou seja, os contratos a executar agora em 2022, se calhar, foram assinados e com preços de 2018, que ainda agravou mais a situação. E terceiro, que 80% dos nossos clientes não é o cliente final, não é, digamos, o promotor imobiliário, são empreiteiros. Nós, regra geral, somos subempreiteiros de empreiteiros e, portanto, isto depois é desculpem a expressão, uma pescadinha de rabo na boca, não é? Ou seja, o nosso cliente, que é o empreiteiro, tinha contratos com valores fixos, assinados com o cliente e, portanto, nós fomos falar com os nossos clientes, mas eles também não tinham, entre aspas, valor para nos pagar, porque eles próprios tinham que ir renegociar com os clientes deles. E no nosso caso ainda foi particularmente difícil também, porque eu acho que nós fomos das primeiras empresas a reagir no mercado e a falar com os nossos clientes. E, portanto, quando falámos com os clientes, aquilo foi tudo novidade para eles e, portanto, uma pessoa ter que chegar a um cliente, não é, e dizer que tem que rever o contrato em 30% foi um desafio muito difícil. Conseguimos,
apoiando-nos em índices. Portanto, na indústria da construção há índices que estão, digamos, afetos aos preços da matéria-prima, e nós estudamos os índices existentes, fizemos um trabalho de perceber qual foi o preço da matéria-prima nos últimos 6 anos na Bysteel, perceber quais eram os índices que conseguiam replicar, porque muitos não conseguem, porque têm particularidades diferentes e, portanto, não conseguem. E a partir do momento que conseguimos identificar um índice, aí foi mais fácil perante os clientes também mostrar, porque, claro, um cliente fica sempre desconfiado quando, não é, tem um fornecedor que chega e pede mais 30%, não é? E até pode acreditar, não é? Mas como é que tu me mostras que isso é verdade, não é? E, portanto, a solução no nosso caso foi recorrer aos índices, que são índices oficiais, existem em todos os países, e com base nisso conseguimos. Mas não foi fácil, foi muito difícil. Esse ponto que falou, do facto de vocês serem uma empresa no meio da cadeia, a vantagem da Vista Alegre, por exemplo, é que vende diretamente ao produtor final. Isso torna mais fácil este processo da revisão dos contratos? Torna... Nada disto é fácil. Nada é fácil, sim. Mas tem sido, eu acho que para todos, um período bastante doloroso, porque leva-nos a fazer muitas vezes coisas que não, nomeadamente aumentos de preços 2 vezes ou 3 vezes por ano, que era uma coisa que era bastante difícil de fazer. Desculpe, já não... Estava-lhe a perguntar como é a revisão dos contratos, tendo em conta que vocês vendem diretamente a lojas. Há um fator importante no meio disto que ajuda bastante, que é o facto de controlar o preço final, ou seja, nas empresas que conseguem definir o PVP ao consumidor, é mais fácil de controlar a cadeia toda. Se eu não controlar a cadeia, se vender com um intermediário, é como dizem, é muito mais simples, porque a seguir há aquele intermediário e vem outro, portanto, basta alguém na cadeia recusar o aumento e torna-se bastante mais complicado. No nosso caso, nestes últimos anos, o que temos feito nos mercados externos é tentar controlar ou definir aquilo que seria o preço recomendado em cada mercado e trabalhar muito em função disso. Quando há revisão de custeios e que necessariamente implicam revisão do preço final, isso vai-se repercutir em todos os mercados, porque o preço recomendado altera-se e muitas vezes altera-se, no nosso caso, altera-se de uma maneira relativamente rápida, porque havia comércio online. Portanto, nós, como temos 12 lojas online que cobre a geografia, o mundo, com pequenas exceções, como a Rússia, por exemplo, era uma exceção já a priori, e portanto agora muito mais, agora não se vende para a Rússia, ponto. Não se vende. Mas, portanto, tendo lojas online é muito mais fácil, porque é muito mais fácil de mudar o preço. Depois o impacto que isso tem é outra questão, mas mudar o preço no online depois regula o mercado, entre aspas, o mercado. Era por isso que me dizia que, se não fosse esta situação atípica que este ano representa, que este seria o melhor ano da Vista Alegre? Do ponto de vista de faturação, tudo aponta para que seja o melhor ano da Vista Alegre. A Vista Alegre tem vindo a crescer, mesmo em época de pandemia, todos os anos veio a crescer, e este ano vamos a prever crescer na ordem dos 15%. Portanto, ainda assim, do ponto de vista de faturação. Agora, o que é muito frustrante é a faturação cresce, o resultado é negativo. Porque os custos de produção são elevadíssimos e comem... Só o gás, eu já não falo dos outros, mas só o gás, como dizíamos há pouco, são 18 milhões de euros. E, portanto, de facto, o resultado muito provavelmente será negativo. Qual é o problema disto? Podemos dizer, mas pronto, a empresa tem 2 anos de resultado negativo, ou 3 anos, e depois tem um impacto grande, porque no nosso caso, nós tudo o que é resultado líquido positivo reinvestimos na empresa. Portanto, reinvestimos na modernização da produção, na contratação de melhor design, enfim, portanto, é sempre na abertura de lojas. Portanto, o que vai acontecer é que estes anos em que o resultado é negativo, não vai haver investimento na inovação. Bom, pelo menos vai haver algum, mas já não é da mesma ordem. De acordo com o Orçamento de Estado, que à partida todos sabemos que está aprovado, dada a maioria do Partido Socialista no Parlamento, vai ser aprovada o fim do prazo para abater os prejuízos nas contas. Isso já vai ser algo positivo para todos, tendo em conta os resultados que se esperam que as empresas tenham este ano. Sim, mas não deixa de hipotecar os anos em que tem resultado negativo. Claro. Depois não há cash flow para depois...
No vosso caso, vocês vão tentando conseguir algum tipo de ganhos de eficiência ou de maior competitividade, ou estão a aproveitar estes momentos de crise, vamos dizer assim, para lá está, ter ideias fora da caixa, como diziam? Bom, eu só já agora uma pequena nota em relação à parte fiscal, porque efetivamente o prolongamento da dedução dos prejuízos fiscais é positiva, mas, por exemplo, este ano o que devia ter sido também aplicado logo à cabeça era, por exemplo, a eliminação dos pagamentos por conta. Porque no ano em que nós sabemos que vamos ter prejuízos, estamos a fazer pagamentos por conta, não faz qualquer sentido, na minha opinião, e imagino que na maior parte das empresas... Vão lá usar as contas do Estado. Pronto. Voltando aqui à questão que me colocou, nós, sobretudo, este ano o que tentámos fazer foi muito, do ponto de vista de eficiência, aumentar o calóis. Ou seja, onde nós conseguimos é, basicamente, em vez de elaborar 1500 toneladas, tentar esforçar um pouco mais a máquina para elaborar 1600 e com isto reduzir os custos energéticos, porque consome menos energia de todos os aspectos, nomeadamente energia elétrica, e portanto isso ajuda um bocadinho. Não ajuda muito e portanto esse é um dos pontos. Outro é que concentramos muito mais a elaboração, ou seja, nós tínhamos paragens para manutenção por períodos, sempre que mudávamos de ciclo, ou seja, de colza, por exemplo, para soja, e o que nós fazemos agora é produzimos continuamente, sem quase paragem, e depois sim paramos um tempo de manutenção, por forma a evitar arranques e paragens, porque o arranque para nós é de facto onde está o maior consumo energético. Portanto, são este tipo de pequenas melhorias que conseguimos fazer, e depois obviamente também logisticamente tentamos otimizar tudo aquilo que podemos, utilizando as nossas instalações para armazenar as nossas matérias-primas em detrimento de armazéns de terceiros. Até porque, do ponto de vista logístico, também houve um aumento muito significativo de preços. E, portanto, nós tentamos trabalhar aqui, obviamente, estando um bocadinho limitados, porque a indústria não é algo fácil. Em termos de novos projetos, aquilo que nós também já tínhamos iniciado a implementação foi de um parque fotovoltaico e, portanto, obviamente, também aceleramos neste momento o estudo e análise de todos os projetos ligados a parques fotovoltaicos, precisamente para conseguir mitigar um bocadinho este aumento de custos energéticos. No vosso caso, as soluções que estão a encontrar dia a dia são mudanças que vieram para ficar, são lições que ficam para o futuro de como tornar a empresa mais competitiva? Nós, no caso dos equipamentos, nós podemos considerar-nos estar a trabalhar, mesmo que a construção seja um dos setores para nós orientamos os nossos produtos e as soluções, não é? Nós tentamos diversificar para aumentar essa resiliência, não só a inflação, também noutros contextos que sejam não propícios ou não favoráveis. Nós vamos para a energia, tentamos ir buscar para as infraestruturas, tentamos ir para a indústria, como as papeleiras e tal. Portanto, no Chile nós estamos nas papeleiras com alguma... O que é que isto quer dizer? Quer dizer, nós fugimos dos nossos clientes que estão em setores cíclicos e tentar ir para setores mais constantes, como é o caso da energia, que é resiliente, o caso da indústria, que tem que fazer paragens e tem que fazer sempre renovação nos seus setores, e, portanto, as nossas estruturas de elevação estão aí sempre, portanto, eles precisam sempre de material, portanto, não há grande variação. Por exemplo, no caso dos vinhos, estamos a sofrer, no caso das casas, estamos a sofrer, portanto, a inflação, o aumento do preço está a prejudicar-nos, estamos a ter dificuldades. E agora, o que é que fazemos num lado e no outro? Por exemplo, no caso dos equipamentos, nós metemos para a energia, nós colocámos um sistema de fotovoltaico, portanto, produz, reduzimos 40% do custo energético, que era da ordem dos 18, 20 mil euros mensais, e passaram a reduzir menos 40%. Tivemos aí uma redução de custo. E noutros custos fixos vamos tentando controlar, mas de facto nos equipamentos a nossa estratégia é de facto repassar para os clientes até ao limite possível, de facto, os aumentos daquelas variações de 5% dos custos industriais controlados. Portanto, quando os custos industriais passam aquele valor, nós fazemos uma tabela nova. Pronto. No caso aqui no caso dos equipamentos, das casas, dos sistemas construtivos Modico, o problema é mais complicado porque o aço, elas são fabricadas o aço de facto é um elemento que subiu muito, portanto os preços dispararam, isso teve que repercutir-se no cliente final e temos problemas. Não há muito a fazer, quer dizer, aí os custos dos subcontratos, dos subempreiteiros que fazem o resto,
todo o resto da construção da casa não podemos alterar isso, eles também sofrem, portanto aumentam os preços e portanto nós temos que absorver, não há volta a dar. Portanto, o cliente final, o consumidor, o comprador da casa, o dono de obra, é que vamos ter menos obras, temos que subir no nível de rendimento. Por exemplo, dito de outra maneira, nós costumamos dizer assim, que tipo de cliente é? É enfermeiro? É professor? Trabalha para o Estado? Ok, vamos lançar contrato, o resto ele não vai ter possibilidade. Pronto. No caso dos vinhos, o caso dos vinhos é um caso para nós difícil porque é mais recente, é um negócio que começou pela paixão portanto, familiar e que ganhou uma grande dimensão. Já estamos com 3 AD, uma grande dimensão comparado com, por exemplo, com aqui o meu colega, é menos, né? Mas nós temos já uma grande dimensão, já são 1 milhão de litros de vinho por ano, já é alguma coisa, mas estamos a sentir nós trabalhamos só para o canal Oreca, os distribuidores reduzimos isso ao mínimo, portanto, e como trabalhamos para o canal Oreca, o consumo nota-se que está a reduzir, não é? Portanto, também, francamente, não há assim muita... estamos previstos instalar também um sistema fotovoltaico para reduzir a energia e o resto não estamos dependentes do vidro, o vidro está sempre a subir, nós não podemos... Às vezes as pessoas dizem assim, o senhor tem caixa, se tem caixa disponível, utiliza caixa para fazer compras. É uma teoria que há muita gente que usa. E é válida, não é? A pessoa, se tem caixa disponível, a pessoa vai comprar, imagina, no vinho, garrafas ou aço, e aplica, transforma o dinheiro numa matéria-prima. É uma estratégia interessante, nós não a seguimos, nós trabalhamos à bolina, quer dizer, em função das encomendas da necessidade de mercado, nós ajustamos-nos, o que quer dizer, mas é uma estratégia interessante, para quem trabalha na parte comercial, com mercadorias, tem uma oportunidade, compra, o risco é que ela amanhã as coisas ajustem, né? E a inflação para 2023 irá lá para dizem, apontam, eu não sou economista, aos 5%, nós hoje estamos em 10%, é para metade, é preciso ter algum cuidado, não é? Portanto, e nós nesse aspecto temos o cuidado, nesta fase, andar à bolina. O que é a bolina? Para nós lá da Aveiro, que somos muito marítimos, é em função das encomendas, vai para a esquerda, vai para a direita, mas nunca perdemos o rumo. A ideia é essa. António, vocês, no vosso caso, disse-me especificamente que estavam a reduzir, por exemplo, a quantidade de vidro que têm por garrafas. Eu queria ter perguntado há pouco, mas depois não o quis interromper e deixei a conversa a seguir. Esse tipo de decisões que fez, ou por exemplo, quando escolhe os clientes a quem vai dar caixas mais simples, sem logótipos, sem desenhos, sem tintas, isso foi feito um estudo de mercado? Ou como é que vocês aferiram se o público ia aceitar ou não, e em que vinhos é que o público aceitaria essas garrafas mais simples ou esse packaging mais modesto? Bem, isso passa muito pela sensibilidade que as nossas equipas têm, a sensibilidade comercial, mas ao fim do dia acaba sempre por ser um risco, não é? Nós achamos que o cliente não vai notar, mas não vai ser sensível a isso, e portanto ao fim do dia corremos algum risco e às vezes acertamos, outras vezes não acertamos, e quando não acertamos também temos que corrigir o tiro. E portanto também nesse caso também temos que ir navegando às vezes um bocadinho à bolina, damos um tiro para um lado, damos um tiro para o outro, e quando erramos também temos Mas, por exemplo, corrigir. O caso das garrafas, que é uma mudança, porque todos nós sabemos, quando vamos a um supermercado, percebemos que há garrafas muito mais pesadas do que outras. Acha que essa é uma mudança estrutural que veio para ficar, até do ponto de vista de sustentabilidade? Acho que vem para ficar, não só pelo consumidor final, que está cada vez mais sensível aos temas da sustentabilidade, mas, sobretudo, pelo cliente intermédio, e nós, por exemplo, no nosso caso, trabalhamos com muitos monopólios de Estado. Para quem não sabe, por exemplo, na Escandinávia, o negócio do álcool é controlado pelo Estado, portanto, nós trabalhamos com monopólios, quer na Escandinávia, quer no Canadá, e todos estes monopólios são muito sensíveis ao tema da sustentabilidade, e, portanto, são os próprios monopólios também que nos obrigam cada vez mais a ir para garrafas mais leves, e, portanto, quer pelo intermediário, quer pelo consumidor final,
eu acho que o tema da garrafa mais leve é um tema que vem para ficar. E, por exemplo, aquelas novas soluções de packaging. Eu, por exemplo, esta semana ou a semana passada, vi pela primeira vez uma lata, como nós temos de lata de Coca-Cola ou de Sprite, em vinho em lata. Isto é porquê? É porque as empresas estão a tentar mesmo reinventar-se ou porque os consumidores estão a exigir este tipo de... Por duas razões. Eu acho que, primeiro, as empresas estão a tentar inovar e a tentar encontrar novas formas de consumo e novos consumidores. E, por outro lado, também os próprios clientes intermediários exigem. O tema das latas, os monopólios também pedem muito latas. O tema de garrafas em PET. Agora, o curioso é que, vou dar um exemplo na Escandinávia. O monopólio num concorrente nosso, o monopólio, uma garrafa em vidro, dava determinado número de lojas, distribuição. Se o produtor alterasse para PET, o número de lojas multiplicava por 4 vezes. E o produtor disse, está bem, então vou oferecer este vinho em PET em vez de oferecer em vidro. O que aconteceu foi, ele multiplicou por 4 vezes o número de lojas que estavam disponíveis, mas o valor de vendas continua exatamente igual. Ou seja, o que isso significa que o consumidor ainda não está aberto a este tipo de soluções, nomeadamente no PET. Nas latas, acho que ainda não estamos lá também. Acho que ainda é um mercado muito incipiente. O consumidor ainda continua a preferir beber vinho numa garrafa de vidro. Se for vidro mais leve não há problema, mas se for outro tipo de packaging eu acho que pode ter problema. O produto. Alberto, queria acrescentar. Era para informar que os primeiros produtores de vinho em lata fomos nós, com o Vinho Flute, foi na altura Positivo, que é uma empresa que integrou a 4 Cravos, é uma lata slim de 200 milímetros e concordo consigo. Ainda não está ao mercado, não está preparado, mas fomos nós. Em 2016 lançámos a primeira lata e fizemos a máquina para fazer a lata e, portanto, e aconteceu isso. Mas a pergunta que eu queria fazer assim, se posso fazer uma pergunta? Com certeza. Era sobre o enoturismo. Portanto, por uma curiosidade até, eu costumo ir lá, vocês têm uma componente de enoturismo muito forte, e se a inflação, o aumento do preço e a retração que existe no consumidor, que é o consumidor final que lá vai, isso não tem impacto na empresa? O enoturismo este ano para nós vai ter o melhor ano de sempre. Portanto, obviamente que o turismo em Portugal, todos sabemos, teve um ano muito bom. E, portanto, a nossa unidade de enoturismo está a bater todos os recordes de faturação. De facto, é muito mais simples, mais fácil mudar preços quando estamos a falar de consumidor final, mas ainda assim o nosso enoturismo, como uma empresa da nossa dimensão, estamos a falar de cerca de 5% do negócio total. E, portanto, sim, é uma parte muito importante do nosso negócio, mas ainda assim uma parte relativamente pequena face ao total da empresa. Mas esse aumento que sente, acha que ainda é resultado da pandemia, das pessoas se calhar não irem para fora, ou se calhar porque os preços de uma viagem ao estrangeiro, para quem pode, lá está, quem pode continuar a fazer férias, ainda assim se calhar prefere fazer umas férias mais caras em Portugal do que uma solução no estrangeiro que acabaria sempre por ser ainda, ou seja, é uma solução racional, por assim dizer, por parte dos consumidores portugueses? Nós sentimos aumento tanto no consumidor português, mas sobretudo no estrangeiro. E, portanto, tivemos o tomar outra vez e nós estamos em Azeitão, portanto estamos a cerca de meia hora de Lisboa e há muito cliente, muito turista que está em Lisboa e que acha fantástico fazer meia hora até Azeitão, passa o dia em Azeitão, Serra da Rábida e, portanto, tivemos um ano, melhor ano de sempre desde que nós temos o enoturismo. Mas houve alguma mudança em termos de comunicação, e já estou aqui a tocar na sua área, houve aqui alguma mudança de estratégia de comunicação também que potenciasse esse Nós cada vez mais, é uma área que cada vez mais está profissionalizada, inclusivamente criámos uma empresa à parte só para o enoturismo. Isto também, de alguma forma, de uma forma egoísta também, porque durante a pandemia nós não fomos capazes de ir buscar ajudas para o enoturismo, porque a empresa como um todo não estava a cair os mais de 20% ou 25% de vendas e, portanto, o enoturismo estava fechado e nós não conseguíamos ir buscar ajudas nenhumas para o enoturismo porque estava englobado dentro do Zé Maria da Fonseca. E, portanto, criámos uma empresa à parte, que em 2021 ainda conseguimos buscar ajudas para o enoturismo e também para... Como tem uma atividade diferente, uma atividade de turismo, consegue ir buscar fundos europeus e estando o enoturismo dentro do Zé Maria da Fonseca como um todo, não tem a mesma facilidade. E, portanto, nós também estamos a profissionalizar cada vez mais essa área, temos uma empresa à parte, com pessoas completamente dedicadas àquela área
com uma comunicação agressiva, trabalhamos com muitas agências de viagens e, portanto, acho que também pelo trabalho que as nossas equipas fazem, também o resultado também vem por aí. E já que falamos em fundos comunitários, não se pode falar com uma empresa de construção e não lhe perguntar se o PRR é a salvação de todas as empresas de construção nos próximos anos. Já sente um acréscimo de obras ou de projetos inseridos pelas câmaras, ou que seja, devido ao PRR? Não, em termos de arranque de projetos, nós pelo menos não sentimos, mas nós, como normalmente também somos subempreiteiros, acredito que se sinta mais ao nível dos empreiteiros e que nós possamos sentir isso mais daqui a um ano ou daqui a 2 anos, mas para já a nível de PRR não. Estamos envolvidos, o grupo, num programa muito grande do PRR, tem um bocadinho também a ver com isto da inflação, não foi por causa disto que se despolutou, mas efetivamente a inflação vai agravar mais os custos de matéria-prima e de mão de obra, não é? Está a falar das agendas mobilizadoras, certo? Que a DST era uma das integravam dos consórcios. A flexibilidade para nós e a inovação são 2 pilares essenciais. E como estava há pouco aqui a dizer, para podermos ter flexibilidade, nstock também não podemos ter estoque de aço, não podemos comprar, senão depois perdemos esta flexibilidade. Portanto, nós compramos a matéria-prima para cada projeto e tentamos ter estoques zero. É impossível, mas é o que tentamos. Portanto, o que estamos a fazer, isto obrigou-nos aqui a mexer nas áreas todas. Desde logo, como falei há pouco, na fase contratual, portanto, temos que nos salvaguardar e já não aceitamos agora fazer obras ou projetos por valor global, portanto exigimos que haja uma revisão do preço em função de um índice, portanto achamos que isso é a forma mais transparente para nós e para os nossos clientes. Estamos a fazer também um esforço grande em termos de poupança de energia, com painéis fotovoltaicos, temos uma componente também grande de produção e, portanto, aí também podemos. Também, como referiu há pouco, uma outra forma é aumentar o valor dos projetos. Isso é uma área que sempre investimos e acho que é uma área muito importante porque permite ganharmos nós e ganhar o nosso cliente, não é? Se nós conseguirmos otimizar os projetos, introduzirmos valor, portanto, nós conseguimos aumentar um pouquinho a nossa margem e o nosso cliente também vai conseguir fazer uma obra por um valor mais baixo do que aquilo que faria. E, portanto, ganham os 2 lados. E depois um aspecto também fundamental é a mão de obra, não é? Com o aumento do preço, dos preços, o preço da mão de obra disparou também. Temos muito mais dificuldade em encontrar mão de obra, portanto, o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer parcerias com as escolas, estamos a dar inclusivamente cursos dentro da BySteel, mas em parcerias com as universidades para que os cursos sejam reconhecidos e, portanto, isso é uma forma também de nos qualificarmos e também uma forma de identificar as melhores pessoas no mercado para depois também podermos, digamos, alimentar as nossas cadeias produtivas. E depois também há a questão da retenção de talento, não é? Que vai ficar mais difícil. E, portanto, no grupo DST há um cuidado muito grande, agora com estes pilares novos, não são novos, mas agora fala-se mais do ESG, não é? E, portanto, o grupo tem uma galeria de arte, tem um grande prémio de literatura, tem um grande prémio de literatura em Angola com a DST Angola, que é o prémio de literatura Camões, temos bolsas de passeios refugiados, temos os artistas ucranianos residentes no grupo durante um ano com as despesas todas pagas e, portanto, são vários. É um trabalho que é importante fazer para que, eu acho que mais do que nunca é importante que as pessoas se sintam bem a trabalhar. E o sentir bem a trabalhar não pode ser só o vencimento ao final do mês, não é? Tem que ser outras coisas. E, portanto, estamos a trabalhar com muito afinco isso acho que é muito importante. E no final é a inovação, não é?
se as empresas não tiverem inovação, correm um risco muito grande. Nós temos 8 projetos de inovação, vamos estudar fachadas minimalistas, temos painéis de revestimento tridimensionais que estamos a estudar, processos de soldadura a laser em várias áreas e, portanto, digamos, isto não eram processos que se despoletaram só agora com a inflação, mas foram processos que foram acelerados e as empresas têm que se adaptar. Quem não se adaptar vai ter dificuldade em sobreviver. Em subsistir. E como é que é, no vosso caso, para captar talentos? Porque vocês são uma indústria com uma componente artística bastante significativa e não é propriamente apertar parafusos, mas sim pintar porcelana ou trabalhar o cristal. Como é que se consegue reter talentos e encontrar novos talentos para substituir os que vão saindo? É um desafio. É um desafio grande, porque não só há um problema transversal, só uma dificuldade transversal de recrutamento de talento. No nosso caso, somos indústria e uma indústria fora dos grandes centros urbanos. Dificulta? Ou não torna mais fácil porque as pessoas têm menos oportunidades? Não, dificulta, porque a base é muito menor. E depois nas novas gerações há um grande desconhecimento sobre o que é indústria. E, portanto, geralmente associa-se a indústria a trabalhos menos qualificados ou rotineiros e, portanto, é muito difícil muitas vezes mobilizar os jovens para trabalhar na indústria. Preferem serviço ou tecnologia. E na arte, geralmente os jovens que têm licenciaturas ligadas às artes, regra já querem fazer o seu percurso com o seu nome e a sua obra. E, portanto, recrutar os jovens licenciados que têm, de facto, uma outra expectativa de trabalhar dentro de uma fábrica ou de uma marca que não é a deles, é mais difícil. Portanto, o que nós fazemos, muitas vezes, nós fazemos mesmo, é criar internamente aquilo que falávamos ontem, é uma espécie de uma escola interna, que é on-job training, para terem uma noção, no nosso caso, formar um pintor até ele atingir uma fase de maturidade demora 10 anos. E vocês conseguem reter esses jovens que começam a formar durante 10 anos? Têm que entrar vários para depois conseguimos reter alguns, porque sabemos a priori que só aqueles que por alguma razão alguns deles não querem fazer o seu percurso artístico, porque é difícil, é um caminho das pedras, não é? Mas vemos logo à partida, no passado pouco tempo, quem é que tem mais potencial para ficar e quem é que vai sair passado pouco tempo. Passado algum tempo. Gonçalo Santos, vocês encontraram uma solução alternativa para ultrapassar o facto da indústria não ser sexy para trabalhar? É verdade. Nós, nos últimos anos, temos tido muita dificuldade em recrutar. Um bocadinho também pelos mesmos motivos. A indústria, hoje em dia, é considerada pela maior parte das pessoas pouco atrativa. Nós fazemos turnos 24 sobre 24 horas, o que também não ajuda. E, portanto, é muito, muito difícil recrutar pessoas. E as pessoas mais novas também têm uma tendência para movimentarem-se muito maior do que tinham antigamente. E, portanto, a nossa solução, face à falta de mão de obra, tem sido recrutar diretamente no Brasil. Pronto, nós começámos a recrutar as primeiras pessoas em indústrias nossas congêneres brasileiras e, a partir daí, só recorremos a esse mercado. Portanto, as pessoas que vieram de lá trazem mais outros conhecidos. É um processo difícil porque nós temos depois de acompanhar todo o processo de legalização das pessoas, desde o CEF à Segurança Social, ao registro em todo lado, mas no final do dia acabam por ser pessoas bastante mais fáceis de reter, porque acabam por se localizar em termos de habitação junto à fábrica, vêm de facto com vontade de trabalhar e portanto quererem estar aqui uns anos largos para ganharem dinheiro e portanto acaba por ser aqui um win-win que conseguimos encontrar. Agora, não é um processo, obviamente, fácil, mais complicado, acabam por ser entrevistas todas por internet, mas é o que é, também habituámos neste período da pandemia a fazer assim. A pandemia foi uma ótima lição para isso. E depois temos o mesmo tema, ou seja, temos não um tema tão grande de aprendizagem, mas nós temos 6 a 12 meses de aprendizagem até uma pessoa conseguir ser libertada sozinha para uma função produtiva, portanto não é um tema fácil. Em termos de retenção, aquilo que nós fazemos é
temos um valor, eu diria médio, mensal, para os operadores da indústria bastante elevado. E depois fazemos mais um conjunto de fringe benefits e outras iniciativas da empresa, precisamente para tentar que as pessoas se vão mantendo nas empresas. Alberto, Cravo, reconverter pessoas que estão nos centros de emprego é uma opção para vocês? Vocês conseguem chegar junto de um centro de emprego e tentar tirar algumas pessoas do desemprego e pô-las novamente na população ativa? Sim, de vez em quando, mas não é muito significativo para nós. Nós temos mais ou menos, nós somos muito robotizados tecnicamente, portanto, é muita maquinaria e, portanto, o pessoal é muito especializado e incorporamos, é verdade, que fazemos recrutamento das escolas, principalmente das escolas secundárias, através dos técnicos e também do centro de emprego, mas não é assim muito significativo, não. Portanto, onde nós temos muita dificuldade com o pessoal é de facto no estrangeiro. Portanto, de facto, para uma empresa portuguesa estar como nós estamos, Espanha, França, Inglaterra e por aí fora, Marrocos, Costa de Marfim, Angola, Moçambique, estamos por esses países com filiais próprios, portanto nós temos estrutura própria lá, temos um diretor da filial, temos um diretor financeiro, temos essa gente toda, e quando são locais é muito difícil, não é fácil, para um empresário não é fácil isso. Portanto, mas eu aconselho, nós ainda vamos ter a oportunidade, penso, de falar, e depois eu queria fazer uma provocaçãozinha. Para um empresário é essencial, se quer ter sucesso, de facto, fazer a internacionalização. Eu sei que custa, nós não fazemos uma internacionalização orgânica porque não temos capacidade financeira para comprar empresas. Nós fazemos entramos no país com 2 pessoas, normalmente o vendedor em primeiro com uma outra pessoa que é o chefe de armazém, e depois montamos a partir daí a estrutura, porque para nós é mais barato, é uma questão de economicista, de capacidade financeira, porque não temos muita capacidade financeira, porque há outro aspecto, não foi falado aqui, e eu fui aqui convidado pelos bancos e eles vão se chatear comigo, mas a verdade é que para as empresas hoje, no contexto de inflação, há uma necessidade de fazer a gestão da dívida. As empresas estão muito endividadas, todas, sem exceção, e há necessidade que as empresas, os empresários, os financeiros, os diretores financeiros tenham a necessidade de aumentar a maturidade da dívida, renegociá-la sempre possível, passá-la para taxas fixas, pelo menos uma proporção de 50%. Portanto, não foi falado aqui, mas é uma medida que é de facto essencial. Pronto. Mas para mim o essencial para uma empresa, uma empresa que quer sair, quer estar no estrangeiro, deve se internacionalizar, porque não cresce se não se internacionalizar. Isto tem dificuldades, mas deve fazer. E outro aspecto importante é juntar valor ao produto. Vender o produto em exportação direta, vai as coisas numa maleta, numa mala, e vão apresentar ao cliente, e depois o cliente hoje compra a ti, amanhã compra a outro, vai um chinês que é melhor, mais barato, compra, vai um turco, compra. Isto, a nossa lógica de internacionalização tem que sair disto. Portanto, nós temos que, de facto, juntar valor. No nosso caso, os equipamentos foi através da parte de projeto, de engenharia, metemos engenharia no processo, metemos-lhe o aluguer como complemento da venda e, portanto, posso garantir que só o aluguer suporta uma estrutura lá fora, para nós, não é? Portanto, para cada caso, serão casos diferentes, não é? No nosso caso foi assim, juntar valor. António, a agricultura é desde sempre um dos setores mais afetados pela falta de mão de obra. Foi assim durante a pandemia e continua a ser assim agora. Temos agora todos estes casos mais mediáticos e polémicos de contratação de mão de obra ilegal. Como é que vocês têm conseguido ao longo destes anos ir gerindo este dossiê? De facto é um desafio grande. As pessoas cada vez menos querem trabalhar para o campo. As pessoas que trabalham na José Maria da Fonseca, as pessoas que trabalham nas vinhas são sobretudo pessoas de uma idade mais velha e, portanto, essas pessoas vão cada vez mais desaparecendo. Aquilo que nós temos feito também é tentar mecanizar o mais possível o trabalho do campo. Portanto, as novas vinhas que nós vamos plantando, e estamos permanentemente a replantar vinhas, já
têm que ser pensadas para este problema, têm que ser pensadas para que possam ser o mais possível trabalhadas com máquina, nas várias fases, desde a poda, desde os tratamentos, a vindima, e portanto nós temos que nos mentalizar que cada vez menos vai haver pessoas para trabalhar no campo e portanto cada vez mais nós temos que depender de máquinas para fazer esses trabalhos. A questão da mão de obra, falámos aqui um pouco, precisamente, o Jorge estava a sublinhar isso, que não é só uma questão de aumentos salariais hoje em dia que fazem a diferença. No acordo de rendimentos que foi assinado entre o Executivo com as várias confederações e com o GT, abriu-se a porta para haver incentivos às empresas que aumentem, ou seja, que os aumentos sejam majorados no IRC das empresas. Isso acha que é uma solução que vai resolver, ou seja, nós estamos a falar das empresas estarem a ser sobrecarregadas com muitos aumentos de custos e este aumento forçado, mas e bom, digo eu, do salário mínimo e esta tentativa de haver um aumento médio de 4,8% da massa salarial nas empresas, as empresas vão aguentar? Bem, a parte do IRC não é a minha área, mas nós temos muitos impostos e, portanto, reduções de impostos eu acho que isso é essencial para as empresas ganharem competitividade. E os salários baixos, eu aqui acho que falo pela empresa e falo por mim, é algo que me choca muito, não é? Porque as pessoas trabalham para viverem e têm que viver com dignidade, não é viver para sobreviver. Portanto, têm que viver com dignidade e, de facto, os salários que nós temos, nomeadamente os salários mínimos, é muito baixo, não é? É muito baixo e eu, às vezes, até nas discussões com os meus colegas, pergunto como é que um casal com filhos que ganhem os dois o vencimento mínimo, como é que, tendo que pagar habitação, despesas médicas, etc., educação, como é que... E, portanto, na DST lutamos contra isto, nós não temos salário mínimo na DST, não temos ninguém com salário mínimo, não lhe sei dizer quanto é que é acima, mas não temos ninguém com salário mínimo. E, de facto, esta parte de também nas empresas melhorar a saúde, se quisermos, das pessoas é essencial, não é? As pessoas não podem ir para as empresas e achar que é um sacrifício, não é? Portanto, têm que estar bem nas empresas. Portanto, na DST isto já vem sendo trabalhado há muito tempo. Nós temos, por exemplo, um curso de filosofia para mais de 350 quadros, que estou a falhar, que é dado às quartas-feiras das 5 às 6 da tarde, em que demos os filósofos todos, desde vai ter Sócrates, Platão quando chegar a casa como trabalho de casa. Até Kant, mas quer dizer, temos conversas sobre saúde mental, aconteceram agora temos um psicólogo a tempo inteiro no grupo, porque no fundo nas empresas nós também temos que olhar para isto, nós é quase como se fôssemos atletas de alta competição, não é? Só que em vez de correr atrás da bola como o Cristiano Ronaldo, temos outra atividade, não é? E portanto temos que olhar por nós, não é? Este é o bem-estar físico, a questão de dormir bem, a questão da saúde mental. Portanto, cada vez acho que se tem que falar mais também destas coisas e acho que, como dizia há pouco, acho que é muito importante fazer com que as pessoas se sintam bem nas empresas. Eu, aqui há cerca de 3 meses, tive uma conversa com um trabalhador nosso em que ele me dizia: Jorge, olha, eu não trabalho, não me estou a queixar. Ele dizia: não me estou a queixar, mas não trabalho na Baisteel, não é pelo vencimento, é porque gosto mesmo de trabalhar aqui. Gosto da forma como a empresa encara esta questão da literatura, como as pessoas conversam umas com as outras, e portanto não é que a questão de vencimento não seja importante, que é importante, no fim de contas nós trabalhamos para ganhar dinheiro, claro. Mas digamos, eu acho que é aqui que queremos chegar, não é? Que as pessoas se sintam quase como se estivessem em casa nas empresas. Numa empresa como a Vista Alegre, com 1.484 trabalhadores, certo? Se não me falha a memória, como é que vai ser gerido esta obrigatoriedade de aumento
de 4,8% de aumento médio, leia-se, da massa salarial dos trabalhadores. E já agora aproveito, como falava há pouco, de vocês terem esses cursos de formação dentro da fábrica, se vocês também vão aproveitar os programas que vão ser criados para apoiar o emprego jovem. Sim, vamos aproveitar, porque um dos objetivos é rejuvenescer também a equipa interna, porque são muitos colaboradores, mas têm de facto funções muito diversificadas. Falávamos há bocadinho dos pintores, mas não é só pintores, é engenheiros de produção, claro. Na minha área, marketing, enfim. E portanto, enquanto na minha área marketing é uma área bastante mais jovem, né? Mas há áreas da empresa que estão bastante envelhecidas e portanto, há todo o interesse em dinamizar a contratação de jovens com boas condições de integração interna. O que falavam há pouco é fundamental, é a questão do criar um bom espaço de trabalho, um sítio onde as pessoas se sintam bem. E isso é um esforço que se tem feito e que se vai fazer cada vez mais, acompanhado de outra coisa que é a valorização da artesania, né? Um bocadinho no caminho daquilo que se fez com os chefes de cozinha. Não é? Os chefes de cozinha hoje são estrelas. Exato. Há uns tempos atrás eram cozinheiros. Portanto, eram só cozinheiros, hoje em dia já são chefes. E hoje são chefes. E, portanto, o objetivo é fazer... É isso que falta à indústria, tornar a indústria mais sexy? Sim, mas não há dúvida sobre isto. O reconhecimento social das pessoas é fundamental para estas pessoas. Ou seja, porque é que um pintor que demora 10 anos ou mais, em alguns casos, a formar-se, porque é que ele há de ser tratado de forma diferente do que um médico? Ou, socialmente, porque é que ele há de ser visto socialmente de forma diferente? Não há razão, porque ele tem um conhecimento técnico que é muito restrito. Se formos a ver, a nível europeu, são pouquíssimas as pessoas que sabem pintar daquela forma. Portanto, é importante dar-lhes esse reconhecimento. Sim, a questão salarial é importante, mas não é só. E nós, em Portugal, temos um desafio muito grande pela frente, que é isto que diziam há pouco, também em outras indústrias, que é, nós hoje temos consciência que há muita gente que está na base das empresas que vai desaparecer. Ainda há pouco tempo havia uma marca da Madeira que me dizia: eu sei que só tenho 10 anos de tempo de vida, a minha empresa só tem 10 anos de tempo de vida, porque eu não vou conseguir arranjar 300 bordadeiras como tenho hoje, com uma idade média na ordem dos 57, 58 anos. Portanto, imagine-se, isto é dramático se nada for feito, ou seja, e nada for feito no sentido da valorização do trabalho, a valorização do não é artesanato, são uma coisa diferente, a valorização do artesão, que é aquele que de facto acrescenta valor. Ora, se nós queremos ter uma indústria e uma economia assente em valor acrescentado, nós precisamos muito da artesania, que é a base se vamos ver, as marcas importantes a nível internacional, na base está a artesania local. Claro. Fazem as malas. E se pensarmos bem, por exemplo, as malas da Louis Vuitton são cozidas à mão e custam... E eles próprios têm programas... Os milhares de euros, não é? Têm programas fortíssimos, por exemplo, eles olham para Portugal como um mercado muito interessante nesta área, porque temos efetivamente um know-how muito interessante em várias atividades, ao nível de trabalho mais manual. Portanto, claramente são setores com futuro. E as empresas precisam disto como pão para a boca para continuarem para garantirem a sua sobrevivência. Portanto, e isto passa muito pela valorização do trabalho das pessoas. E passaria também por aumentar apoios à inovação, apoios a esta valorização ou uma redefinição daquilo que as pessoas fazem neste momento para, se calhar, mudar de uma função menos valorizada para outra, onde se calhar até se vão sentir muito melhores? Eu penso que sim. Na verdade, aquilo que nós sentimos, e também no último ano e meio fizemos aqui uma série de iniciativas para valorizar as pessoas de outra forma. Curiosamente, uma delas foi também reajustar os nomes de funções, porque as pessoas acabam por valorizar esse tema. Mas um conjunto de iniciativas, até por formação, para os operários, a partir diria que não tinha grande interesse, mas similares não à filosofia, mas a parte linguística, as línguas estrangeiras, outro tipo de formação, que tivemos uma adesão muito interessante. Isso acaba por dotar as pessoas também de outros conhecimentos, até porque, no nosso caso, grande parte dos equipamentos, quando os mudamos, são equipamentos internacionais e, portanto, tínhamos de ter um tempo de explicação às pessoas como é que funciona. Hoje em dia conseguem já ler os manuais de outra forma.
e, portanto, esse tipo de valorização tem sido importante para a manutenção das pessoas. Isso, outras iniciativas que nós também temos feito, teve também com a promoção um bocadinho de iniciativas de desporto, ou seja, apoiar as pessoas em corridas, em atividades, apoiar as pessoas que quiserem jogar, por exemplo, torneios de pádel. Nós promovemos esse tipo de iniciativas. Promovemos também a iniciativa de tentar aumentar ou incentivar o aumento da natalidade através de uma série de políticas, com apoios financeiros ao nascimento dos filhos, dias de folga nos aniversários, nos períodos mais alargados, e, portanto, com isso tudo tentar aqui promover um bocadinho a forma como vemos os recursos humanos. Obviamente que as ajudas em termos de formação são sempre bem-vindas, não é? E, portanto, é algo que nós temos que fazer, e mais importante do que fazer o mínimo de horas que é exigido na lei, eu acho que aquilo que interessa é, de facto, fazer uma formação que seja interessante para as pessoas e que valorize não só as próprias pessoas, mas também a empresa. Pronto, porque aquilo que eu sinto e que acontecia muito na indústria e em algumas empresas é que muitas vezes a formação era feita para cumprir horas, o que faz muito pouco sentido, não é? Sim. Pronto, para quem está e para quem dá, pronto. E, portanto, obviamente, acho que aí temos ainda uma franja para se trabalhar, nomeadamente na forma de execução de candidatura a esses fundos. Tem que ser algo mais rápido, são sempre algo muito moroso. Nós acabamos por executar, eu falo aqui no nosso caso concreto, executamos muitas vezes e só depois, muitos meses depois, é que acabamos por receber um incentivo. E, portanto, acaba por ser algo... Estamos a falar de Fundo Social Europeu. Sim, por exemplo. E, portanto, é algo que deveria ser, de facto, mais facilitado e com maior dinamismo em termos depois do apoio real face àquilo que é o trabalho e a execução real da empresa, não é? Alberto Cravo, falámos aqui também já várias vezes sobre a necessidade das empresas se tornarem mais eficientes. Eu já não sei com qual de vós é que abordei esse tema, de que provavelmente a área da construção teria muito a aprender com a indústria automóvel e com a standardização de vários processos que tornariam a empresa mais eficiente. O que é que poderia ser feito, de facto, para que a construção se tornasse uma indústria ainda mais rentável? Bom, a nível do aço, do metal, há umas coisas que estão a ser feitas, não é? É verdade que o betão, neste momento, os homens do betão estão a desenvolver blocos de betão para fazer depois habitação, quer a nível industrial, quer social e habitacional. Isto está-se a desenvolver, há projetos que estão a ser feitos e, portanto, isso é um caminho, de facto, fazer os blocos em fábrica e depois levá-los para o local de obra e implantá-los. Portanto, isso está a ser feito. Penso que a DST também tem isso. Eu sei, por exemplo, ainda outra Casais ligou comigo, vão lá se instalar em Alvegaria, provavelmente, para fazer uma grande fábrica, para fazer isso, blocos, depois são metidos uns em cima dos outros, e aquilo já está, praticamente está feita a construção. No caso do aço, também têm sido feitas umas tentativas. Nós somos inovadores, a nível mundial, com o nosso modelo em que fazemos casas em 3 meses, vivendas unifamiliares. Em fevereiro vamos lançar um modelo em que se faz em 3 dias uma casa. Também são vivendas unifamiliares, não são blocos nem coisas de enorme dimensão. Portanto, estamos a falar a um nível mais pequeno, portanto, unidades, não é? Isso, alguma coisa é feita. A nível da fábrica, do chão fabril, os processos produtivos hoje estão muito desenvolvidos. Portanto, eu na minha empresa tenho, se calhar, 50 robôs a trabalhar. Tudo é automatizado, tudo são transferes. As peças se transferem, não há pessoas, transferem-se sozinhas. A maior parte dos processos são lasers, alimentam, cortam e descarregam. Portanto, hoje os processos das empresas estão muito desenvolvidos. Eu visito algumas empresas, e verifico, de facto, toda a tecnologia não é por aí o problema de Portugal. Portanto, nós temos que crescer em valor, de facto, os produtos, dar-lhes valor, colocá-los com valor e não ser um simples produto que se vai vender e é aquilo mesmo. Não pode ser um commodity. Nós temos que fugir. Acho que a grande... Eu estou a falar, é a minha visão. O produto que vai para o mercado, nós temos que lhe dar valor para ele não ser um commodity, senão é uma batata ou é um prego ou outra coisa qualquer, não é? E não pode ser, não é? Isso é, de facto, a grande... Mas, diga,
Eu tinha uma prorrogação, mas já no fim. Sim, estamos mesmo quase só a chegar ao fim, mas... Posso furar o protocolo favor. já agora só para... Por favor. Até aqui sobre a construção modular, nós temos um programa que eu acho que é um programa incrível, que eu falava há bocado no âmbito do PRR, em que envolvemos universidades, arquitetos portugueses, outras empresas. Não é um projeto da DST, é um projeto que pretende ser um projeto da indústria portuguesa, com o arquiteto Norman Foster também e outros projetistas estrangeiros. E o projeto é incrível porque aquilo que queremos fazer não é a construção modular como tem sido encarada até agora, e não estou a criticar, mas a construção modular como tem sido encarada até agora é pouco flexível, ou seja, há uns módulos, várias empresas têm alguns módulos e depois os arquitetos ou o cliente tem que se adaptar àquele módulo. O que nós queremos fazer é uma coisa diferente, é pegar num projeto do cliente e vamos transformar aquilo em construção modular. Claro que nem todos os projetos se poderá fazer isto, noutros poderá fazer-se numa parte e noutra não, mas no fundo o objetivo deste projeto é no fundo industrializar a construção e era precisamente fazer isso que estava a falar há bocado, é quase, se fosse possível, transformar a construção numa construção automóvel, fazer tudo em oficina, ou tudo que for possível, levar para a obra e fazer na obra. E com isso conseguíamos reduzir tempos de construção, em alguns casos, admito que nem todos, reduzir os custos da construção, eliminar outra coisa que é uma tragédia além da pobreza, que é os acidentes na construção, não é? E vemos agora, foi muito falado na questão do Qatar, que aquilo de facto é horrível. Portanto, vamos ver se conseguimos o nosso objetivo, mas de facto Antes de lhe dar a palavra, literalmente em 2 minutos, porque acho que é um tema muito importante e que nós, pronto, isto é incrível, mas esgotou-se já o nosso tempo quase, queria ver só consigo a questão dos juros. Os juros é outra, vamos por dizer assim, dos elementos que vai criar esta tempestade perfeita em que as empresas estão, de aumento inacreditável dos custos de produção e da energia, de eventualmente alguns problemas nas cadeias de fornecedores e agora um aumento do custo do financiamento que implica, ponto 1, para as empresas e obviamente para as famílias, que como no seu caso é uma empresa que vive de venda para o consumidor final também, de como é que estão a gerir esta realidade e esta perspectiva de que o Banco Central Europeu ainda não ficou por aqui no aumento das taxas de juros? Bom, o tema da Euribor e dos juros é um tema difícil, Seria para todo um debate. Muito desafiante, diria para outro debate, sim. Aquilo que eu também vou ouvindo dos bancos que trabalham connosco e das pessoas que percebem bem deste assunto é que o que dizem é que Portugal e a nossa economia não aguenta uma subida durante muito tempo de juros e, portanto, aquilo que vai acontecer é uma subida muito rápida de juros, mas também num horizonte relativamente curto de tempo, uma descida depois dos mesmos juros. Espero que seja assim. Agora, aquilo que será preciso para isso é, tanto para empresas como para famílias, vão ser necessários apoios de tesouraria, tal como houve durante o Covid, para que este custo muito a pique durante este curto período de tempo possa ser diluído durante um período de tempo mais alargado. E, portanto, acho que faz falta, quer para empresas, quer para as famílias, algum tipo de apoio, tal como houve durante o Covid, para ultrapassar esta No caso das empresas, situação. a solução poderia ser o Banco de Fomento? Eu acho que podem ser várias. Vou fazer aqui uma provocação. Força. Está a ter sido também convidado para um novo banco, mas faço uma provocação aos bancos, até porque eu trabalhei em banca. Acho que num contexto em que a margem financeira dos bancos volta a subir consideravelmente, estávamos a trabalhar num contexto em que as taxas de juros eram negativas e, portanto, aquilo que era a margem financeira era basicamente o spread dos bancos, não é? E que depois fizeram crescer as comissões, acho que devemos caminhar outra vez no sentido contrário, ou seja, a margem financeira passa a ser um negócio outra vez bancário, que é o que faz sentido, e as comissões deverão ser, por exemplo, reduzidas, não é? Por forma a ajudar a que as empresas que vão ter aqui um impacto muito grande seja de alguma forma atenuado. O Banco de Fomento, é óbvio que pode ser uma ajuda bastante importante, é preciso que seja mais uma vez célere. Pronto, e eu dou o exemplo de Espanha, em que toda a parte de apoio a garantias, sejam elas bancárias, sejam garantias às companhias seguradoras de crédito,
porque entretanto todos os plafons necessários para a compra de matérias-primas ou para produtos finais aumentou exponencialmente, todos vimos os preços subir, não é? Acabam por ocorrer a ser bastante lentas e não ser provavelmente proporcionais àquilo que nós necessitávamos. E, portanto, aquilo que nós vimos em Espanha é um apoio muito mais direto do Estado e do Banco, via Banco de Fomento, se quisermos chamar assim, a este tipo de apoios. E isso deveria ser rapidamente criado e automatizado, porque os nossos custos, o nosso aumento de fundo de maneio não começou em junho, no nosso caso concreto do alimentar, já começou em junho de 2021 e, portanto, estamos a sentir nisto uma coisa muito continuada. Sobre umas sobre as outras. Uma palavra final, temos 1 minuto. 1 minuto? Então vamos lá ver se é possível. Pronto, o que eu queria terminar, já que estão aqui e são resistentes, era falar sobre, portanto, o sucesso que se tem, quer a nível pessoal, e falo um empresário, um profissional e mesmo a empresa. Mas estou a falar mais para as pessoas. Portanto, no fundo, é a atitude mental que vai definir o nível de sucesso que nós vamos ter na vida, nós e as empresas que nós lideramos, não é? E, portanto, este estado mental, portanto, tem dois estados. Um estado, vamos chamar ligado e desligado. O desligado é uma atitude mental fixa. Portanto, se a pessoa escolhe a atitude mental fixa, tem duas variantes. Diz assim, nós não vamos conseguir internacionalizarmos, nós não vamos conseguir ter sucesso, eu não sou como os outros, eu não consigo fazer como os outros, eu não consigo ser como o vizinho, eu não sou capaz, eu vou ficar por aqui, e podia começar a dizer a nível pessoal outras coisas, eu sou infeliz e tal por aí fora. Esta atitude mental fixa tem outra vertente, que é aquela pessoa que normalmente começa em criancinha, né? Que a pessoa diz assim, é um virtuoso do violino, é o melhor na escola a fazer isto e aquilo. Então a pessoa acreditou, cresce, estuda, é o melhor na universidade, tira notas sempre brutais e quando vai para a prática o homem nunca erra, essa pessoa nunca erra, homem ou mulher, nunca erra. E então isso não impede de aprender. E às vezes as pessoas dizem assim, porque é que este colega meu de escola, da universidade, era uma pessoa tão inteligente, tão capaz e não atingiu grande sucesso na vida? Precisamente por isso. Porque ele estava no pedestal e se errasse, cometesse um erro, cometesse um insucesso, ele deixava desse momento de estar lá em cima, de ser esse tal ser superior, que era superior aos outros. Portanto, contrariamente a este nível, a este estado mental fixo, nós temos um outro estado mental, que é esse que nós devemos escolher para a nossa vida, todos para ter sucesso, que é, nós nascemos todos com uma maquinaria neuronal igual, portanto, que nos permite algumas mais vantajosas, que obriga que às vezes a pessoa tenha que correr um bocado mais que o outro que felizmente nasceu com características hereditárias mais fortes, mas na verdade é através dos erros e dos insucessos que nós aprendemos. E aqueles que errarem e que tiverem sucesso, seja na internacionalização, seja na sua vida, e olharem para isso como uma forma de aprendizagem para atingir esse sucesso e não se deixarem afundar, essa é que faz a diferença. Portanto, o conselho que eu digo é assim, nós devemos escolher para a nossa vida uma atitude mental nas empresas, uma atitude mental de aprendizagem, e os erros, os insucessos acontecem, são normais, são eles que nos fazem aprender. Muito obrigado pela sua nota positiva, acho que é uma ótima maneira de terminarmos esta nossa conversa, foi um prazer.